então dar prosseguimento à análise das próximas questões. Estão prontos? Segunda série, simulado Enem, questões mais relevantes foram destacadas num primeiro momento ali de correção, de comentário do teu simulado, e eu comentava que as 8 questões estão ligadas ao conceito de cultura, né, a uma área das ciências sociais extremamente valorizada, importante, que sempre vai estar presente nas tuas provas, em especial no Enem, que é a antropologia, né, o estudo da cultura das diferentes sociedades humanas. Então vamos prosseguir com a questão número 4 agora. Temos um texto ali de Cássia Lobão Assis e Cristiane Maria Nepomuceno, Desencontro ou Encontro de Culturas, Etnocentrismo e Relativismo. Depois de analisar e interpretar o texto, você se depara com o seguinte enunciado e o seguinte comando da questão. De maneira geral, é possível afirmar que a corrente de pensamento que defende uma postura inversa à descrita no texto dá-se o nome de... O que você interpretou nesse texto? Você verificou ali uma postura etnocêntrica. Podemos dizer que a dificuldade de convivência entre os povos remonta aos primórdios do homem. A história nos revela em todos os seus períodos exemplos da percepção negativa de um povo diante de outro. Independente da sua origem, africanos, americanos, asiáticos ou europeus, esta sempre foi uma atitude comum. Os gregos, por exemplo, chamavam de bárbaros aos povos que não partilhavam da cultura helênica. E assim por diante, o texto vai apresentando povos que rejeitavam culturas diferentes da sua. Ou seja, o que você consegue interpretar no texto é uma postura etnocêntrica. E o que o comando da questão pediu para você assinalar? Não o etnocentrismo. Se você não interpretar adequadamente o comando e buscar uma resposta que expresse o que o texto apresenta, você vai marcar a letra B, etnocentrismo. Mas muita atenção ao comando. Uma corrente de pensamento que defende uma postura inversa à descrita no texto. Então a palavra postura inversa, ela é fundamental para você acertar esse teste. Uma postura inversa descrita no texto só pode ser relativismo cultural. Aquela ideia de você respeitar as diferenças culturais, de você perceber que não existe uma cultura única, um padrão universal, homogêneo a ser seguido por todas as sociedades. Cada sociedade possui a sua cultura, os seus hábitos, suas tradições, seus costumes, sua língua, seu vestuário, sua alimentação. E as culturas são muito variadas, muito diferentes. Não cabe a nós estabelecermos aí um juízo de valor, uma hierarquia de culturas, como se umas fossem superiores ou inferiores às outras, ok? Não há cultura superior ou inferior. Existem culturas diferentes e isso a gente chama de relativismo cultural e não etnocentrismo. Questão fácil de resolução, letra D é o gabarito. Apesar de uma questão acessível, de fácil resolução, ela é uma questão muito importante por duas razões. Por essa atenção que você deve ter ao comando do enunciado, aquilo que ele está pedindo, que é uma postura inversa ao que você interpretou no texto. Então, isso eu te chamo a atenção, né? Muita atenção na leitura do enunciado, no comando que está pedindo uma determinada ação para você acertar o teste. E a questão, embora fácil, de importante análise em função do seu conteúdo, do conteúdo ligado ao conceito de cultura, tá? E de relativismo em particular. Beleza? Questão número 4, alternativa D. Na sequência, mais uma interpretação de texto, como é muito comum, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, você precisa estar atento à leitura, fazer uma análise precisa daquilo que está sendo apresentado no texto, para ter uma resolução mais segura e acertar realmente o teste. Com base no texto, é correto afirmar que a diversidade cultural no Brasil é resultado do quê? A primeira opção diz da miscigenação entre os europeus, povos nativos e africanos. Esta afirmativa A, ela não é uma afirmativa absurda, né? A cultura brasileira é bastante rica, heterogênea, em função da miscigenação dos povos que compuseram a nossa civilização brasileira.
o colonizador português, de origem europeia, o homem branco, o nativo, o ameríndio, vítima dessa invasão portuguesa e colonização da nossa terra, e o africano, que foi trazido, né, para a mão de obra escrava no período colonial. Então a nossa cultura é bastante rica em função dessa composição da nossa civilização, da nossa sociedade brasileira. Pode ser uma alternativa verdadeira caso não haja nenhuma outra opção mais adequada, mais completa, que reflita o que o texto apresentou. Tá? A interpretação do texto é de fundamental importância para você escolher uma outra opção melhor que a letra A. A letra A não é a resposta desse teste. Poderia ser, caso o enunciado fizesse referência, por exemplo, a clássicos da nossa sociologia brasileira, como, por exemplo, o texto Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que fala das raízes da nossa cultura, dessa miscigenação entre europeus, ameríndios e africanos. Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, ou mesmo Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil. Né? Então seriam sociólogos brasileiros importantes, cujo texto poderia até indicar que a melhor opção seria essa ideia da miscigenação na letra A. Mas esse texto que você interpretou, dos parâmetros curriculares nacionais, falando de pluralidade cultural, não indica que a letra A é a melhor resposta. Veja a B. Regulamentação legislativa de práticas culturais em caráter patrimonial. A nossa cultura é bastante rica e diversa em função de leis, de legislação, de regulamentação legislativa? Não, a letra B não completa de maneira adequada o enunciado. Letra C. A convivência e trocas entre diferentes etnias e grupos sociais ao longo do tempo. A letra C está muito melhor que a letra A. Por isso eu sempre afirmo com vocês nas resoluções, nos comentários, não se precipite. A letra A te pareceu correta, te pareceu adequada, mas não dá para marcá-la sem analisar o restante da questão. É preciso ter uma visão total da questão. É preciso analisá-la na íntegra e verificar sempre se não há outra opção mais adequada de resposta. No Enem é muito comum você ter uma resposta próxima da correta, mas que não é a verdadeira. Né? É muito comum no Enem você ficar em dúvida entre duas possibilidades de resposta após eliminar 3 erros facilmente identificados. Então, muita atenção, muito cuidado na leitura, busque a melhor referência para completar o enunciado. Então, entre letras A e C, eu tenho certeza que relendo as duas opções e voltando ao texto, você vai optar pela letra C, que é a melhor resposta nesse caso. Quais as duas outras opções? Sobreposição de diversas práticas culturais, provocando o desaparecimento de algumas em detrimento de outras. Não há essa sobreposição de culturas, não houve o desaparecimento de outras tradições culturais para justificar a nossa diversidade cultural. A letra D não completa o que o enunciado está pedindo. Apoio constitucional, que garante a todos os grupos sociais a expressão de sua cultura de maneira livre e irrestrita. O texto não aborda a legislação, então a letra E tem um erro semelhante ao que foi apresentado na letra B sobre regulamentação legislativa. Então eu tenho certeza que você, na resolução, eliminou as letras B, D e E e ficou ali, possivelmente, numa dúvida entre as letras A e C. A C é a melhor opção, exatamente porque nós estávamos discutindo a cultura como algo historicamente e socialmente construído. Então, convivência e troca de diferentes etnias ao longo do tempo, ao longo da história da formação da sociedade brasileira e de sua cultura, bastante plural, diversa, como diz o enunciado e o próprio texto. Tá? Muito importante a análise do texto para você marcar a letra C e não se precipitar com a letra A. Combinado? Na questão número 6, temos novamente a cultura como objeto e foco principal da temática da questão, considerando ou considerados símbolos da cultura nacional, o samba, o futebol, são expressões e práticas que se enraizaram no cotidiano do brasileiro ao longo do tempo, impulsionados por ações políticas. Sendo assim, a identidade brasileira
Então, depois de analisar o texto, claro, sobre identidade brasileira, do Tales dos Santos Pinto, construção da identidade brasileira, que você vai buscar a afirmativa correta. Então, o texto sempre importante como base de análise. A identidade brasileira está sendo apresentada na letra A como resultado da criação de práticas culturais através de ações do governo. A cultura é determinada por ações do governo. Não posso concordar com a letra A. Letra B. Tem como instrumento principal de construção as mídias e os meios de comunicação. A identidade brasileira é construída especificamente por ações da mídia, dos grandes veículos de comunicação de massa? Negativo. Letra B não é a melhor resposta. Letra C. É um conceito fictício? Já começou mal a letra C, eu já posso abandoná-la. A identidade brasileira é um conceito científico, pois é construída a partir de ações de governos para atender seus interesses políticos. Cuidado. Conceito fictício já elimina a possibilidade de marcarmos letra C. Letra D. Foi construída a partir do governo de Getúlio Vargas através de suas ações políticas em nome da unidade nacional. Essa questão ela poderia gerar um pouco de dúvida, mas não há uma limitação à ação do governo, né? A cultura brasileira, com o samba, o futebol, com a nossa culinária, a nossa gastronomia, ela não é construída somente a partir do governo Getúlio Vargas. Claro que durante o governo Vargas, o Estado Novo em especial, que você estuda ali no período de 1937 a 45, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, houve a preocupação do governo de criar uma identidade nacional, de fundamentá-la no rádio, nos grandes veículos de comunicação, nos jornais, mas eu não posso dizer que ela foi construída a partir de anteriores ao governo Vargas, períodos anteriores ao governo Vargas, são períodos, claro, em que é possível identificar por meio da pesquisa uma cultura, uma identidade nacional. No século XIX, por exemplo, na época do romantismo, da literatura, você tem a construção de uma identidade nacional. Na proclamação da República, também no próprio processo de independência do Brasil, há essa construção da nossa identidade, da nossa cultura, né, na ruptura política que gerou a nossa emancipação, a nossa independência junto a Portugal. Então, em vários outros momentos da história é possível identificar a cultura brasileira, não especificamente a partir de Vargas. A letra E está dizendo assim, é uma construção histórico-social que envolve diversos fatores, como a ação política e as práticas culturais da sociedade. Uma construção histórico-social. Estamos insistindo bastante nisso. A cultura é fruto de uma construção histórica e não especificamente por um período de governo, não se limitando a uma ação do poder público, a uma ação de um determinado governo, como foi mencionado ali na letra D. Tá? Então, resposta mais adequada, letra E, questão mais exigente do que a anterior, um pouquinho mais difícil, né, com grau de dificuldade mais elevado. Bastante importante a interpretação do texto para você marcar a afirmativa E. Na próxima questão, uma referência à nossa cultura e ao movimento negro, bastante importante, né? Movimento negro na atualidade é a referência desse texto e, com base na interpretação do texto, o que é correto afirmar sobre o movimento negro? A letra A diz assim, desde a sua criação, manteve os mesmos objetivos e as mesmas características até a atualidade. É possível dizer que a atuação do movimento negro como um movimento social importante, registrado na história do Brasil, teve sempre a mesma característica e o mesmo objetivo até a atualidade? Não. Por exemplo, nós podemos identificar um movimento abolicionista no século XIX, de libertação dos escravos. Nós podemos identificar um movimento hoje que busca a referência histórica para marcar essa consciência negra, um movimento hoje que busca questionar, por exemplo, a desigualdade social provocada, né, por essas diferenças étnicas, raciais, que geram e aprofundam as desigualdades econômicas e sociais no Brasil atual. Um movimento contra a discriminação racial. Então, são movimentos que historicamente foram modificando suas ações, seus objetivos e suas características ao longo do tempo.
não é o mesmo movimento do século XIX com a sua finalidade abolicionista, tá bem? Letra B. Atua no combate das desigualdades socioeconômicas existentes entre negros e brancos no Brasil. Com o comentário que eu fiz na letra A, em função das diferenças atuais do movimento negro com relação ao século XIX, você consegue identificar que a letra B é a correta, né? O combate às desigualdades socioeconômicas. Tem tudo para ser a letra B a melhor opção. Vamos ver se há outra possibilidade. Letra C. Pode ser compreendido como movimento homogêneo, pois se articula a partir de objetivos comuns. Dá para dizer que todo movimento social hoje ligado ao racismo, à discriminação, é um movimento homogêneo? Não, ele possui suas particularidades em cada região do Brasil, em cada sociedade. Não posso falar de um movimento homogêneo com objetivos comuns, o mesmo objetivo sempre. Tá? Letra D. Tem demonstrado bons resultados na luta contra o preconceito racial, considerando que o racismo já está superado. Bom, se a gente pudesse marcar a letra D, seria ideal, né? Mas infelizmente a letra D não retrata a realidade social brasileira e infelizmente discriminação racial, preconceito ainda persistem, infelizmente, na nossa sociedade, né? A letra D seria ótimo se pudéssemos considerá-la correta, mas ela não está verdadeira. A letra E é formado por grupos distintos com pensamentos diferentes e por isso não consegue atingir seus objetivos. Eu não posso dizer que todo movimento social ligado à causa negra no Brasil é fracassado, não atinge seus objetivos. Incorreto. Por exemplo, a luta pelas cotas nas universidades públicas, nas cotas raciais, sociais, foi uma causa conquistada, né, um objetivo alcançado e uma importante causa do movimento negro. Então eu não posso dizer que ele é sempre fracassado, que ele não consegue atingir os seus objetivos. Essa generalização torna a afirmativa E incorreta. Portanto, a melhor resposta, sem dúvida, a alternativa B. Na questão número 8, nós temos um texto, ou melhor, dois fragmentos de texto, né, que precisam ser interpretados para a análise dessa questão sobre o uso das terras indígenas, sobre a necessidade de políticas públicas para preservar essas terras, primeiro para demarcá-las, depois para preservá-las, e uma importante questão que analisa as repercussões, as consequências das atividades, por exemplo, do garimpo, né, da mineração em territórios indígenas, a ação de madeireiras, de pecuaristas. Então, um conceito importante, uma questão que também podemos destacar, além das três anteriores que já fizemos numa primeira discussão, a questão 8 eu diria que merece também o nosso destaque, porque além da questão racial no Brasil, né, a questão 7 também merece uma menção pela importante discussão sobre discriminação racial. A 8 também tem uma possibilidade bastante grande de aparecer em função da temática indígena, hoje muito discutida no Brasil atual. Com base nos textos, é possível concluir que a exploração e o uso das terras indígenas no Brasil, realizados por grupos não indígenas, preservam a cultura indígena, diz a letra A, pois são práticas regulamentadas pelo governo. Esse garimpo, essa mineração que prejudica comunidades indígenas na região amazônica, ela é regulamentada pelo governo? Não. Tanto é que nós chamamos muitas vezes essa ação de mineradores de garimpo ilegal, né, porque ele não é regulamentado, nem toda a terra indígena ela é demarcada e protegida por ações do governo. Infelizmente, nos últimos anos, né, vários governos, independentemente do mandato presidencial, vários governos deixaram a desejar nessa temática da demarcação e preservação de terras indígenas, embora seja uma definição da Constituição de 1988, uma das razões pela qual ela é chamada de Constituição Cidadã. Além de direitos sociais ampliados, né, o reconhecimento dos direitos indígenas, por exemplo. Mas o governo ainda precisa avançar muito nessa questão da regulamentação. Letra B. Demonstram que o território em si não está vinculado às práticas culturais indígenas. Como que eu vou desvincular a cultura nativa, a cultura indígena, da
região ocupada por essa tribo, aquele território que está sendo mencionado. Não posso desvincular território e cultura, tá bem? Letra B errada. Letra C, não interfere nas práticas culturais indígenas, pois os usos de seus territórios são realizados a partir de um acordo entre ambas as partes. Toda a ação e ocupação de territórios indígenas é fruto de um acordo entre índios e garimpeiros, pecuaristas? Claro que não. Letra C, incorreta. Letra D, ocorrem de maneira sistemática ao longo da história, demonstrando a dificuldade dos povos indígenas em viverem de forma plena as suas práticas culturais. Olhe como a letra D tem tudo para ser a correta, né? A ocupação sistemática de territórios indígenas ao longo da história. E a última opção é, permanecem inalterados. Veja que já começou incorreta, a afirmativa é, dizendo que as terras indígenas e as suas culturas permanecem inalteradas. Absurda, a afirmativa é, nós temos como resposta mais adequada a afirmativa D, ok? Um simulado de extrema importância pela questão da cultura ter sido priorizada na análise das questões, então um conceito que você deve estudar com bastante destaque, uma área das ciências sociais que tem uma tendência de aparecer com frequência nas provas de vestibular em geral e em específico, né, o que nós estamos estudando hoje, especificamente o perfil das questões de sociologia do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu espero que você tenha feito aí um bom simulado, que possa fazer uma análise do teu rendimento a partir do gabarito e comentado apresentado aqui e que possa ter êxito aí na resolução da próxima edição do Enem, quando você for realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Sucesso nos seus estudos, uma boa sorte e um grande abraço a todos.